temos na questão da unidade um exemplo na comunhão vivida pelo Pai e pelo Filho. O texto básico trata disso. Assim como o Pai e o Filho mantêm pura comunhão, os seus discípulos precisam manifestar essa comunhão entre si. É interessante, né, quando a gente vê as escolas, normalmente existem uniformes. E quando você depara com alunos por volta aí, talvez meio-dia ou à tardezinha, e você vê um grupo de alunos vindo, outro grupo de alunos que se encontram e vão agora juntos, eles são diferenciados pelos uniformes. Cada uma camisa tem a sua característica, seus detalhes. E você não pode dizer, opa, esse aqui é da escola tal, ou esse é da escola tal. Mas tem uma coisa, quando você vê todos com livros na mão e falando sobre matérias estudadas, você diz, todos são alunos. Assim também é a igreja de Cristo, que está dividida em denominações. Estou falando daquelas sérias. E há muitas vezes os títulos diferentes, até maneira de se portar diante dos cultos de maneira diferente também, mas quando se trata da fé verdadeira, todos professam Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que não fazem isso, não fazem parte deste povo que eu estou falando. E então são identificados. A comunhão, ela é algo maravilhoso, especial, que tem que ser desenvolvido uma vez que Cristo e o Pai e também o Espírito Santo mantêm comunhão. Mas no texto básico, mais diretamente, o Pai e o Filho. E interessante aqui também que não há um buscar de posição, quando o filho poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou para a cruz. Por que eu tenho que ir para a cruz? Mas é plano do próprio Deus que o filho iria para a cruz e há uma comunhão. Ele chega a dizer para os discípulos assim, vocês não sabem para onde vão, e estão comigo e não conhecem o Pai. Estão comigo já há muito tempo e ainda não conhecem o Pai. Ou seja, se olharem para mim, verão o Pai. Se olharem para mim, conhecerão o Pai. Ao olharmos também para a igreja, que é composta de pessoas salvas em Cristo Jesus, também temos que ver o Pai e ver o Filho e ver o Espírito Santo. Eu citei na escola, na reunião de oração, vou citar agora e possivelmente citarei no culto à noite, uma expressão de Anthony Huckman, quando ele diz o seguinte a respeito da posição do cristão. Ele diz assim, em nós as pessoas deveriam poder ver, ouvir as palavras de Deus, experimentar do seu amor e viver essa comunhão. Isto é maravilhoso e essencial, mas muitas vezes é só teoria. A união experimentada pelos discípulos de Cristo lhes é aplicada pelo Espírito Santo, que neles habita, a eles enche e os governa. Veja bem, se eu estou cheio do Espírito Santo, o que acontece na minha vida? Eu tenho comunhão, eu tenho unidade. Não há mais diferença ou indiferença. Não há em nós mais um elevar pessoal, mas há uma igualdade no Espírito Santo. Não de inferioridade no contexto espiritual, mas de reconhecer, melhor dizendo, o outro como superior a nós, tratando com superioridade. Essa é a palavra de Deus. Agora, se na minha vida não há então essa manifestação de unidade, falta alguma coisa. Se essa unidade vem pelo Espírito Santo, se eu digo que estou cheio do Espírito Santo, que habita em meu coração, que me converteu, mas se eu não tenho unidade, significa então que eu não estou vivendo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Há uma outra expressão muito especial aqui também,
porque vai dizer que o Espírito habita, enche e governa. Daí então a expressão, a igreja tal não tem o Espírito Santo. Eu prefiro que realmente nós não o tenhamos, mas que Ele nos tenha. Porque quando eu tenho alguma coisa, eu domino aquela coisa, aquele objeto. Quando eu tenho, por exemplo, o novo cântico, eu posso então fazer dele o que eu quiser. Eu posso abri-lo ou não, fechá-lo ou não, guardá-lo ou não, usá-lo ou não. Então, se eu tenho o Espírito Santo está à mercê da minha pessoa, da minha vontade. Mas quando o Espírito Santo me tem, ele me governa. E então Ele me usa, é Ele que determina o que vou fazer. E a unidade faz parte desta vida e do fruto do Espírito. A igreja é obra do Espírito Santo. Isso cai por terra todo aquele tradicionalismo de pensar que eu organizei a igreja, minha família sempre esteve na igreja, a minha família esteve na igreja e não a igreja depende de mim. Não, a minha família teve a bênção, foi agraciada com a bênção de fazer parte da fundação, de fazer parte do desenvolvimento da história da igreja, mas esta igreja não depende da minha família, ela depende do Espírito Santo, porque tem muitas outras famílias, possivelmente melhores que a minha, que podem ser usadas pelo Espírito Santo para o desenvolvimento da igreja. Por isso eu quero dizer já, como uma aplicação, por favor, abra o seu coração, acorde para a vida espiritualmente. A igreja de Cristo não depende de uma pessoa para ser estabelecida, ela depende dele próprio e ela depende do Espírito Santo, que pode não só chamar a minha família, mas que pode chamar também uma família idólatra, como chamou a família de Abraão. Tirá-la de um meio idólatra, de um fabricar de deuses, como está registrado por Josué, e fazer dele uma grande nação. Deus pode levantar pessoas como Ele deseja, pessoas que Ele deseja. Se eu então estou aqui, eu tenho que louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, e não ver isso como algo meu, mas como bênção a ser agradecido a Deus. O Senhor, e somente a Ele aprove me incluir na vida e na história dessa igreja, aleluia. Mas essa igreja depende do Espírito Santo. A igreja de Cristo é única. Não existem duas igrejas de Cristo. Em 1 Coríntios 1,13, Paulo faz uma pergunta: estará Cristo porventura dividido? Não. Irmãos, eu tenho visto a questão das denominações sérias, volto a falar, sérias. Assim como o corpo na igreja, e isso Paulo estava dizendo num contexto de um é boca, os membros do corpo, temos a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos, os braços, as pernas, cada órgão do nosso corpo. Também aqui na igreja local há isso também, aqueles que são chamados para determinadas funções, outros para outras funções, mas até mesmo na questão denominacional, irmão. Sabemos que existe uma influência cultural na maneira de adorar, e as igrejas que estão sob o domínio de Deus, mesmo não sendo presbiterianas, mas que são sérias na presença de Deus, elas têm uma maneira diferente de fazer, mas quem sabe nós somos um membro do corpo e elas fazem parte de